Alô, viajantes! Vou fazer aqui mais um vídeo sobre esse assunto do coronavírus. Eu me perguntei durante um tempo, alguns dias, se valia a pena fazer um segundo vídeo sobre isso. A minha ideia inicial era fazer, depois eu me questionei se valia a pena ou não fazer. Algumas pessoas me fizeram perguntas sobre a minha vinda para cá, né? Se teve algum procedimento, alguma coisa assim. E eu já estava com a ideia de fazer esse vídeo, mas aí eu me perguntei se valia a pena ou não, porque, enfim, nesse momento talvez não fosse a coisa mais importante e realmente não é contar sobre a minha vinda para cá, porque parece que foi muito tempo atrás, porque as coisas estavam num nível muito diferente. Mas eu acabei de assistir uma live do Átila. Se você não sabe quem é Átila, eu falei sobre ele no vídeo anterior que eu falei sobre o corona. Eu vou deixar até o vídeo aqui. E ele é um brasileiro, biólogo, especialista em virologia. Então ele é doutor nesse assunto. E ele, por sorte nossa, ele é divulgador científico. Então ele tem um canal aqui no YouTube que fala sobre, enfim, sobre a área dele, que é biologia. E nesse momento agora, nessa época agora de crise que a gente está passando, ele tem atualizado a gente quase que diariamente sobre a situação do coronavírus e ele tem colocado muita informação para quem tiver interesse, muita informação, inclusive derrubando algumas fake news. Ele coloca lá no canal dele, ele coloca no Instagram dele, eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição para você, se você tiver interesse em acompanhar. Mas aí eu assisti a live dele, acabei de assistir, e vi que é importante falar disso. Mesmo o meu canal que não tem alcance quase nenhum, não importa, é importante falar disso. Se você fala disso para uma pessoa e uma pessoa se convence da importância de se manter em casa, pronto, você já fez a sua parte, já fez alguma parte, já fez, né, já valeu a pena. Então, esse vídeo aqui eu vou falar sobre a minha vinda pra cá. Vai ser também um vídeo sem edição, porque para ser mais rápido, né? Porque se demorar para colocar, outras coisas vão acontecendo e a gente, né, acaba ficando atrasada a informação. Então eu vou falar sobre a minha vinda para cá, que algumas pessoas perguntaram, e eu vou falar também sobre algumas coisas que o Átila coloca lá, que são muito importantes. Bom, quem assistiu o vídeo anterior sabe que eu passeei, né, durante esse tempo todo, não sem saber do que estava acontecendo, né, não sem acompanhar o que estava acontecendo na Itália, mas eu confesso que eu não tinha ainda noção, e talvez nem os italianos tivessem, talvez nem a OMS tivesse, porque enquanto eu estava lá, nada estava fechado. Só nas regiões mesmo problemáticas, né? Nas regiões que foram o epicentro ali na Itália. Mas a Itália estava toda funcionando, tanto que eu consegui fruir a minha viagem, a OMS ainda não tinha declarado pandemia. Então eu confesso que eu não tinha muita noção do tamanho do problema, né? Do tamanho que o problema poderia vir a adquirir, né? Então, enquanto eu estava lá, estava aproveitando o que eu podia aproveitar, tomando os cuidados necessários, obviamente, mas estava fruindo a minha viagem. 2 dias antes de voltar, foi quando eu comecei a pensar que talvez a minha volta pudesse ser um problema. Eu não sabia se podia ter algum problema com o voo, algum problema na entrada no Brasil. Eu entrei em contato com a companhia aérea que me informou que estava tudo normal, ou melhor, normal na medida do possível, né? Os voos estavam normais, os meus voos, né? Porque eu teria uma conexão até vir para o Brasil, estavam normais e que os horários estavam tudo ok, estava tudo confirmado, é isso que eu quero dizer. E que a entrada no Brasil também estava normal, não tinha nenhum procedimento. Confesso que isso eu fiquei um pouco na dúvida, eu não acreditei muito não, eu achava que ia ter algum procedimento sim ao chegar no Brasil. Mas enfim, estava perto da hora de vir, do dia de vir. No dia que eu vim, realmente, no primeiro aeroporto, estava bem vazio, da cidade que eu estava vazio e estava até bem tranquilo. Mas, quando eu cheguei em Roma para pegar a conexão para vir para o Brasil, que Roma é o hub da Alitalia, então todos os voos que vão para fora da Itália
não importa que cidade que você tá, eles passam em Roma, dali pegam o voo para sair do país. E Roma estava muito cheio, o aeroporto estava bem cheio. É claro que é um aeroporto muito grande, já é muito movimentado, até porque é um hub, e mas quando tá cheio numa ocasião normal, você acha que tá cheio, mas nem se atenta muito pro fato. Mas nessa ocasião específica, né, de que você. Eu prefiro não me aproximar das pessoas, manter uma distância, é óbvio, né? É regra de segurança nesse caso. E era quase impossível não passar perto das pessoas. E as pessoas falando umas com as outras, uma pessoa aqui falando com a outra, ai meu Deus, não vou passar no meio, passava. E estava bem cheio. Assim, a percepção que eu tinha é que estava muito cheio. Mas eu acho que talvez até tivesse um pouco mais vazio do que o habitual, não sei. Nunca me atentei para isso, porque nunca foi um problema tão grande assim. Embora eu não goste de ambientes cheios, eu nunca tinha me atentado para isso, mas a sensação que eu tive é que eu estava num lugar muito cheio. E no avião, principalmente, não estava lotado, mas estava cheio. E a minha preocupação é que eu estava num ambiente fechado com todo mundo. Ali eu fiquei tensa. Eu falei, meu Deus, eu tô num ambiente que tem várias pessoas respirando ao mesmo tempo. Eu não sei se alguém tá doente, se não tá. E ali eu fiquei muito angustiada. Mas é ignorância minha. Depois eu fui saber que o ambiente do avião é até muito mais seguro, mais tranquilo do que o ambiente, por exemplo, do aeroporto. Porque o avião é um ambiente controlado. Então o ar de dentro do avião ele é renovado de poucos em poucos minutos, completamente. E tem um filtro para isso, tem um filtro que filtra qualquer elemento que possa ter, qualquer bactéria que pudesse ter, vírus, qualquer tipo de micro-organismo, esse filtro vai pegar. Inclusive é um filtro que é utilizado em salas cirúrgicas, filtro EPA. Então é bem eficiente. Mas eu não sabia disso. Na ocasião eu não sabia disso, eu fiquei bem preocupada. Consegui lá uma máscara, a menina que estava do meu lado tinha uma máscara descartável, ela tinha um pacotinho, eu até perguntei onde você encontrou essa máscara? E ela disse que ela nem entendeu muito o que eu falei, mas ela entendeu porque ela não era nem italiana, nem de língua inglesa. Pelo que eu entendi, ela era grega. E ela falou que. Ela fez assim, Grécia! Enfim, ela me deu a máscara e eu me senti muito mais segura. Também ignorância. Eu já sabia que a máscara não era efetiva. Tanto que eu não usei máscara ao longo de toda a viagem. Mas ali naquele ambiente que eu tava achando muito, muito complicado de todo mundo estar respirando junto, lá para trás tinha um ou outro tossindo. Eu tava me sentindo muito vulnerável ali naquele lugar e quando eu botei a máscara eu fiquei, acalmou a mente. Não resolveu em nada a questão do coronavírus, mas acalmou minha mente. Até porque depois eu fui comer no avião, tive que levantar a máscara para comer, né? Abaixei assim. Acabou a efetividade, ainda que fosse a efetividade, teria acabado a efetividade da máscara ali naquele momento. Mas a minha preocupação, eu tava, sei lá, estar ali deitada, dormindo, e alguém tossir em cima de mim. Eu não sei o que eu pensei. Mas eu sei que eu fiquei preocupada, consegui a máscara, minha mente acalmou, mas não fiquei totalmente despreocupada. Mas sobre isso do avião, eu vou até deixar linkada aqui a collab do Átila com o Lito do Aviões e Músicas, nesse canal Aviões e Músicas. Eu vou deixar a collab dele aqui linkada, que ele fala sobre isso, que o ambiente do avião ele é até mais tranquilo, mais seguro do que, por exemplo, dentro do aeroporto, que está cheio de gente e não tem esse sistema de renovação de ar. Bom, no avião foi basicamente isso. As aeronaves, eu tenho recebido mensagens das companhias aéreas, eles estão intensificando a higienização das aeronaves, tá? O filtro continua lá. Eu acho que eles até aumentaram a frequência de renovação do ar. E algumas pessoas questionam por que os comissários, né, a tripulação não usa máscara, justamente por não ser efetivo e porque não é a recomendação da OMS. A OMS recomenda que pessoas doentes utilizem máscara, mas no meu avião, no meu voo, olha, você contava nos dedos as pessoas sem máscara. Muito louco, né? Todo mundo usando máscara. A tripulação não estava de máscara, mas eles sempre disponibilizam também álcool em gel para você poder higienizar. Fica lá onde fica a água, você vai lá onde ficam os comissários, você pode beber água, tem ali lanche e tem também sempre álcool gel para você poder
e higienizar as mãos. Eu tenho sempre álcool gel comigo, que aliás eu já falei sobre o que eu levo comigo no avião. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, que não é sobre coronavírus. É sobre o que eu levo comigo no avião, né? A bordo comigo. E o álcool gel ele vai comigo mesmo, ele vai ali na poltrona comigo, dentre outras coisas. Dá uma olhada no vídeo que você vai saber. Então já fazia parte da minha rotina levar álcool gel e era só um item que eu estava ali que eu podia utilizar. Me perguntaram sobre protocolo de segurança. Eu achava, como eu já falei, eu achava que eu ia chegar aqui no Brasil e ia ter algum tipo de protocolo de segurança, eu ia ter que responder algum questionamento, algum questionário, dizendo que cidades eu estive, mas não teve nenhum tipo de protocolo. Eu cheguei, passei pela imigração, né, para entrar no país e só. Não sei se porque ainda era muito cedo, né, naquela ocasião a Itália ainda não tinha fechado tudo, a OMS ainda não tinha declarado pandemia, então talvez por isso, talvez porque tinha muita gente, né, talvez pelo fato de ter muita gente chegando, não ia dar conta de fazer isso com todo mundo. Talvez porque não tenha realmente nenhum protocolo, não sei. Só sei que realmente não teve nenhum tipo de protocolo de segurança. Única coisa, e aliás, de insegurança, que foi um grande inconveniente, normalmente quando a gente chega no Brasil, né, de fora do Brasil, no Brasil, você passa pela imigração brasileira. Então, quem é brasileiro vai por um lado, quem é estrangeiro vai por outro lado. Normalmente a fila dos estrangeiros é grande, né? Pode não ser enorme, mas tem uma fila. E quem é brasileiro quase que passa diretamente. Dificilmente tem uma fila. Pelo menos as vezes que eu viajei. Dessa vez tinha uma fila bem grande. Eu fiquei um tempão ali na fila, perto de todo mundo. E as pessoas... Eu não entendo isso. As pessoas na fila, elas gostam de ficar umas grudadas nas outras. Eu mantinha uma distância de quem estava à minha frente e a pessoa atrás de mim ficava grudada em mim. Eu não entendo isso. Fica aqui meu protesto. Porque isso já é inconveniente sempre. Por que tem que ficar tão grudado no outro? Parece que se você não ficar grudado, você vai perder o seu lugar na fila. Não, é um atrás do outro, não tem... E principalmente nessa ocasião eu fiz questão de manter um afastamento até maior do que eu costumo manter, mas as pessoas continuam grudadinhas umas nas outras. E foi bastante tempo, tá? Tinha uma fila grande, foi um tempo que a gente ficou ali aglomerado ali, não tinha mais a renovação de ar que tem na aeronave, ficou todo mundo ali juntinho um do outro, porque é aquela fila que dá, sabe aquela fila que faz vai e vem, vai e vem. Enquanto que lá ao lado gringo, os estrangeiros estavam com fila também, mas uma fila bem menor do que a fila dos brasileiros. E passei, apresentei lá o passaporte eletrônico, isso, passei, peguei minha mala e tudo certo, ninguém me perguntou nada, nada aconteceu. É como se eu tivesse vindo de qualquer outro lugar. Eu achava que pelo menos quem viesse de áreas que a epidemia já estava mais avançada, eu achava que pelo menos essas pessoas teriam algum tratamento especial, algum tipo de triagem, mas não teve não. E agora, e aí eu vou desembocar no assunto que eu queria falar especificamente sobre o corona, vai ser bem rapidinho, eu prometo, mas é um alerta. Lembrar que o vírus ele pode ficar incubado até 14 dias, ou seja, 2 semanas. Eu cheguei, eu já tô finalzinho da quarentena, amanhã acaba a minha quarentena, uhul! Uhul mais ou menos, né? Porque acaba a minha quarentena pela viagem, mas eu vou continuar em quarentena, porque é muito importante você ficar em casa desde que você possa. E aí esse é o ponto que eu queria chegar. Justamente por esse tempo muito longo de incubação, o vírus pode permanecer no seu corpo até 14 dias antes de você manifestar qualquer sintoma. Então você pode contrair e transmitir para muitas pessoas antes de você saber que você tinha o vírus. E você tá doente, você tá com o vírus, mas você não desenvolveu nenhum tipo de doença ainda. Por isso que é tão importante, se você ficar em casa, ficar em quarentena, né, o lockdown, fica trancado em casa. Porque se você tiver contraído, infelizmente, o coronavírus, você não vai sair transmitindo para todo mundo. Você vai ficar em casa, uma hora você vai manifestar algum tipo de sintoma,
e você vai tratar, vai tratar a doença. E aí, a partir daí, você sabe que está doente. Mas antes disso, você não sabe. E é por isso que eu estou em quarentena durante esse tempo. E é por isso que eu vou permanecer em quarentena durante o tempo que precisar. Eu sei que isso não é para todo mundo. Tem algumas pessoas que não podem. Ou porque a empresa, infelizmente, a empresa resolveu não diminuir ou parar as atividades ou fazer home office. Ou pela natureza mesmo do trabalho da pessoa. Às vezes a pessoa tem um trabalho, por exemplo, farmácias não podem fechar nessa ocasião. Os supermercados, para abastecer a gente, para nos abastecer, os supermercados têm que ficar abertos. Os profissionais da área de saúde têm que se manter ativos, não podem ficar em casa. Então, para essas pessoas que são fundamentais para a gente, é que a gente tem que se manter em casa. Para diminuir a quantidade de gente na rua. Diminuindo a quantidade de gente na rua, diminui a proximidade e, consequentemente, diminui a possibilidade de contágio. Porque você imagina um trem, um ônibus, um metrô superlotado na hora do rush. Agora você imagina esse mesmo trem, esse mesmo ônibus, esse mesmo metrô, só com aquelas pessoas que de fato precisam sair de casa. É bem diferente. Ou até você mesmo, na hora que você precisa ir comprar um remédio na farmácia, ou você precisa ir ao supermercado para abastecer a sua casa. Nesses momentos, você precisa sair de casa. Mas tirando esses momentos, não esqueça, você não está de férias. Se você tem a sorte da sua empresa ter tido a consciência, né, ou ter tido a possibilidade, que às vezes se você trabalha no hospital, você não é nem questão de consciência, é impossível você não atuar, não trabalhar nessa ocasião. Mas se a sua empresa teve a consciência de deixar você fazendo home office ou liberar você para não ir trabalhar nesses dias, não são férias. Não é momento de sair de casa e curtir a vida, não é momento de você ficar em casa, se resguardando e resguardando as outras pessoas. Porque esse problema não é só do grupo de risco. Não existe isso, ou melhor, existe um grupo de risco. Pessoas que têm mais vulnerabilidade a desenvolver um quadro grave da doença. Mas não é só um problema deles. E eu vou explicar por quê. Se essas pessoas ficam doentes e se a curva no Brasil for muito, o morro, né, da curva no Brasil for muito alta, significa que muita gente ficou doente ao mesmo tempo. E se muita gente ficar doente ao mesmo tempo, o percentual de doentes graves, né, que dizem 20%, 15%, 5%. 5% são aqueles que precisam de UTI. Mas 20%, 15% são pessoas que de alguma forma precisam de internação, precisam de algum cuidado hospitalar. Então esses 20%, em números absolutos, se a curva for muito alta, se muita gente ficar doente ao mesmo tempo, esses 20% em números absolutos vai ser muito alto. E como você, não sei se você acompanha ou não, hoje ou ontem teve teve um pronunciamento do próprio Ministério da Saúde dizendo que em abril não vai ter mais espaço para ninguém. Vai entrar em colapso o sistema de saúde. E aí, se você precisar desse sistema de saúde para qualquer outra coisa, você não é grupo de risco, você não pegou coronavírus e você precisa do hospital para alguma coisa, você teve algum tipo de emergência médica, qualquer que seja, algum tipo de urgência médica, você não vai ter leito para você. Então não é um problema de grupo de risco, é um problema de todo mundo. De absolutamente todo mundo. Se todo mundo se conscientizar, as coisas não vão ficar boas logo não, tá? Mesmo assim não vão ficar boas, mas elas vão ser menos alarmantes. No último dia da minha viagem, eu postei uma foto, eu tenho o Google Fotos, né? Eu coloco as minhas fotos, eu subo pro Google Fotos, né? Tá até automático. E aí de vez em quando o Google Fotos faz lá umas montagens ou faz alguns vídeos e apresenta para mim, eu gosto ou não gosto, eu salvo ou não salvo. E aí o Google Fotos, e ele também lembra você, onde você esteve 1 ano atrás, onde você esteve 5 anos atrás, relembra esse dia. E no meu último dia na Itália, era o dia até que eu ia pegar à noite, eu ia pegar o avião, final da tarde,
O Google Fotos me mandou uma foto onde você esteve 3 anos atrás. E eu postei essa foto no Instagram. Olha, nessa ocasião eu não sabia que as coisas iam chegar onde chegaram. A Itália talvez não soubesse também, senão já teria fechado tudo antes. A Organização Mundial de Saúde também não sabia, ou talvez tivesse ideia, mas pelo menos ainda não tinha tomado uma providência de declarar a pandemia. E eu menos ainda. Eu sabia que era uma situação grave, mas eu não sabia que era tão grave. E eu fiz um texto, eu postei essa colagem de fotos que o Google Fotos me mandou, de 3 anos atrás, eu postei no Instagram, e eu fiz um texto, eu escrevi. Tava no meio do dia, eu tinha saído para fazer um passeio, voltei para acomodação, para fechar as minhas coisas e tal, e depois eu ia fazer mais a última coisa que eu faria na cidade, antes de voltar para o Brasil. E o texto é esse: há 3 anos essa era a minha experiência em Veneza. Nesse ano, Veneza, que estava toda pronta para viver o carnaval, de repente se viu em meio a um caso emergencial por causa do coronavírus. No meio da festa, as atividades foram canceladas, os museus fechados. No domingo de carnaval, a cidade, que é por essência vibrante, amanheceu triste. Viam-se alguns membros da realeza, que é uma alusão às fantasias que as pessoas usam, pelas ruas, mas eram só resquícios de uma ex-futura promessa de diversão e magia. Então saí de lá antes do previsto e segui para outros lugares. Veneza está triste, a Itália está preocupada, o mundo está em estado de alerta. O que acontece aqui, não é um problema meu, seu, da China ou da Itália. Eu já tinha falado isso aqui. Não é um problema de uma pessoa ou de outra, de um país ou de outro. É um problema que já faz parte da vida de cada pessoa que habita o planeta. Ainda que o vírus não tenha ainda chegado ao seu país, à sua cidade, à sua casa. Não aconselho pânico nem desespero. E eu continuo fazendo hoje essas palavras continuam sendo minhas, tanto tempo depois. Não aconselho pânico nem desespero, mas que sejam tomadas as medidas cabíveis para proteger a si mesmo e aos outros. O novo corona é uma novidade, hábitos de higiene não. Então lave as mãos sempre quando chegar da rua, quando usar o banheiro, na hora das refeições, ainda que seja para comer uns simples biscoitinhos. Não coloque a mão na boca, nariz, olhos e, se for tossir ou espirrar, não use as mãos para tapar a boca. Use a dobra interna do cotovelo. Mas, se esquecer, lave as mãos imediatamente. Ou, se não for possível, passe álcool gel, álcool 70. Mas, se ainda assim manifestar algum sintoma, não deixe para lá, achando que é só uma gripe, procure imediatamente um médico. Viajar é tudo de bom, mas sem saúde, nada mais faz sentido. Então, se liga nessa mensagem do alô e fique ligado, sua saúde agradece, o mundo também. Hoje eu acrescento mais, fique em casa, se você puder. Todas as coisas que eu falo aqui, você pode fazer. Lavar as mãos, passar álcool gel, tossir desse jeito. Se esquecer, tossir desse jeito, lava as mãos, passa álcool gel. Isso tudo todo mundo pode fazer. Mas ficar em casa nem todos podem. Então, como eu já disse, se você pode ficar em casa, se você tem essa possibilidade, se mantenha em casa. Se você não pode ficar em casa por uma questão do seu trabalho, e aí eu não vou entrar no mérito se é porque o seu trabalho é esse ou aquele, se liberou, se não liberou, se é porque você é autônomo e precisa levar dinheiro diariamente para casa. Se você não pode, você se mantém saindo, né, indo para o seu trabalho, mas vai do trabalho para casa. Não fica na rua. Evita a aglomeração, lava as mãos, se cuida do próximo, porque a gente vai ter que enfrentar isso junto. Não é um problema, como eu disse aqui nesse texto, meu, seu, de um país A ou B ou C. É um problema já da humanidade, né? É um problema geral. Então, eu te peço, faz a sua parte, eu vou fazer a minha e cada um vai fazer um pouquinho para a gente poder passar por essa crise e futuramente continuar falando de viagens, das maravilhas das viagens, dos países e etc. Porque a gente vai passar por isso. Isso vai passar. Agora, a decisão que a gente toma agora vai definir só
quanto tempo vai levar para passar. Quanto antes a gente tomar as medidas necessárias, mais cedo as coisas vão terminar. Se a gente esperar mais, a gente vai passar mais tempo, a gente vai sofrer mais e mais pessoas vão ser vítimas fatais do corona ou não. Ou talvez por falta de atendimento. E não importa qual é a sua situação de saúde. Ou corona ou outra coisa, se você não tiver atendimento, pode ser fatal para você também. Então fica com essa mensagem do Alô Viajante e vem comigo.